Olá, amigos autoespectadores! Estamos prontos para colocar no ar mais um episódio do Papo de Garagem. Então confiram rapidamente os destaques dessa edição. Vamos analisar a possibilidade de importarmos linhas de produção modernas que serão desativadas na Europa ou na Ásia. Que tipo de vantagens podemos prever para a indústria e consumidores? Também vamos analisar um ponto bastante polêmico. Faz algum sentido comparar comportamento de preços de produtos tão diferentes como veículos a combustão e elétricos? Além disso, ainda teremos o Paulo Miguel trazendo novidades de um evento de locação que participou lá nos Estados Unidos. E, na sequência, Viviane Mansi vai analisar uma pesquisa sobre mobilidade sustentável que foi apresentada recentemente pelo Stellantis. E aí, hoje é o dia de ganhar o boné exclusivo do Papo de Garagem? Fiquem atentos à pergunta surpresa e seja rápido com a resposta nos comentários. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy, Unidas, Jato Dynamics e apoiado pela Abla e pela Fenalto. Visitem o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bem-vindo de volta, Márcio. Olha, vou dizer uma coisa para você. Fazer o programa sozinho na última edição foi uma experiência e tanto, mas muito melhor ter você aqui do nosso lado, ainda mais no momento em que a gente está lotado de pautas na indústria. Obrigado, Bacelar. Olha, senti muita saudade de vocês, meus amigos, e é verdade, meu amigo, né? Nós tivemos várias notícias que fizeram o nosso setor automotivo brilhar ao longo dos últimos dias, né? Então, Márcio, não vamos perder tempo. Vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master da GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. Ele nem me viu, gente. Foi direto pro carro. Super entendo. Você sabia que o Ora 03 é 5 estrelas no Euro NCAP, que é o teste de segurança mais rigoroso do mundo? Claro que sabia, né? Ela comprou o carro. A louca. São 7 airbags e ainda tem um airbag central, que só carro top do top tem. A gente fez questão de não experimentar nenhum, né? Mas tem. Agenda e me chama. Já quero andar de novo. Ora 03. Are you ready? Por favor, meus amigos, não deixem de escrever suas sugestões e críticas aqui embaixo nos comentários. Elas são muito importantes para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos o conteúdo que vocês escolherem. Boa, Márcio. Deixa eu aproveitar também e fazer uma pergunta aos nossos autoespectadores. E aí, já estão inscritos aqui no canal para concorrer ao boné exclusivo do Papo de Garagem? Vocês viram que no último episódio ficou muito mais fácil de ganhar. Atendendo a sugestão de vocês, daqui a pouco eu faço uma pergunta e os 3 primeiros que responderem corretamente aqui embaixo nos comentários levam os bonés, mas tem que ser inscrito. Ainda não é? Então corre para não ficar de fora. Bacelar, vamos lá para o nosso quadro resenha? Técnica, solta a vinheta. Acho que podemos abrir a nossa resenha de hoje comentando a inauguração da nova sede da Anfávia, que aconteceu em São Paulo no último dia 12, e contou com a presença de várias autoridades governamentais, incluindo o presidente Lula, o vice-presidente e o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eu tive a honra de estar presente nesse evento, que considero como histórico, em razão do importante momento que estamos vivendo, e entendo que esta presença maciça de autoridades ressalta o compromisso do governo em fortalecer o setor automotivo brasileiro, visando a recuperação e relevância da indústria nacional como um todo. O presidente Lula foi claro em seu discurso ao dizer que, no que depender dos seus esforços, o setor pode ficar tranquilo com relação ao futuro, inclusive no que se refere a transformar o setor em exportador futuro para viabilizar a nossa capacidade produtiva. Essa promessa mostra, na minha opinião, uma visão de longo prazo importante para a indústria automotiva nacional. O que você acha a respeito disso, Bacelar? Márcio, sem dúvida nenhuma, começar o nosso resenha falando, né, tratando essa notícia de inauguração da nova sede da Anfávia é uma tremenda honra para nós. Então eu já aproveito a oportunidade para reforçar os parabéns de toda a equipe do programa Papo de Garagem ao querido amigo, o presidente Márcio Leite e toda a família Anfávia pela nova e belíssima sede. E que ela, né, a sede, ela continue inspirando vocês a guiar o nosso ecossistema de mobilidade para o sucesso. Bom, Bacelar,
Um outro assunto que começa a ganhar corpo refere-se ao fato de que a chegada do Movelo está levando a uma discussão mais aprofundada sobre a possibilidade do Brasil se tornar o destino de linhas de produção modernas que serão desativadas em breve lá na Europa ou na Ásia, devido à aceleração da eletrificação, tanto por parte de montadoras como de fornecedores. Há uma forte especulação de que isso poderá finalmente viabilizar o Brasil como um polo produtor de transmissões automáticas e vários componentes eletrônicos que ainda são fabricados localmente, por exemplo. Nosso amigo Gaston Dias Pérez, que é o presidente da Bosch e que será um dos próximos entrevistados desse nosso Papo de Garagem, acredita que esta oportunidade pode ser vantajosa para os fabricantes brasileiros, pois poderá impulsionar tanto a produção quanto a evolução tecnológica da indústria local, com investimentos bastante moderados. Considerando as oportunidades futuras que estão surgindo, essa é uma questão de grande importância, concorda? Pois é, Márcio, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto de extrema relevância e justamente por isso eu venho conversando com diversos atores do nosso ecossistema para formar um juízo o mais amplo possível. E confesso que fiquei um pouco surpreso de constatar que não há exatamente um consenso a respeito. Eu fui procurar entender. Ouvi vozes respeitáveis a favor e contra, esses últimos, na sua maioria, preocupados que isso possa representar um retrocesso, com risco de importarmos tecnologias obsoletas ou coisas do tipo. Da minha parte, prefiro renovar minha absoluta confiança na engenharia nacional e na qualidade de gestão dos executivos envolvidos. Não tenho dúvidas que sobrarão critérios muito qualificados para separar o joio do trigo e avançar nas oportunidades que efetivamente agregarão valor ao nosso parque industrial. Lembrando que, sim, temos gaps na nossa cadeia produtiva que, uma vez eliminados, reforçarão nosso posicionamento frente aos mercados local e internacional, bem como viabilizarão a oferta de produtos mais baratos para os nossos consumidores. Um dos exemplos mais citados tem sido a questão do câmbio automático. E, para facilitar a compreensão dos nossos autoespectadores, vou mostrar 2 slides a respeito. O primeiro mostra a capa de uma belíssima matéria a respeito do assunto, publicada recentemente no site Motor1, a qual de imediato recomendo fortemente a leitura. O link é exatamente esse que aparece aqui em cima, motor1.com. E, além da equipe do Motor1, também parabenizo o Felipe Munhoz e a Jat Dynamics, nossa parceira aqui no programa, como fonte de conteúdo. Na leitura, fica fácil entender o tamanho da oportunidade sob diversos ângulos, e escolhi um deles para destacar no segundo slide. O gráfico mostra o market share do câmbio manual em diversas regiões, e é impressionante que, mesmo na Europa, essa fatia representa praticamente 1/3 do mercado. Aqui na América Latina, nosso mercado local incluído, esse percentual passa de 1/3, e na África do Sul passa de 40%. Em suma, existe espaço sim para agregar valor e, mais uma vez, confio totalmente nos critérios qualificados dos executivos envolvidos, para, com sabedoria, fazer as melhores opções e, como já mencionei, viabilizar preços mais atraentes dos produtos para nossos consumidores. Para fechar essa nossa resenha, acho que podemos comentar esse estudo que foi divulgado recentemente pela Bright Consulting, que revelou que os veículos elétricos estão desvalorizando mais do que os veículos a combustão aqui no Brasil. Segundo o estudo, os veículos elétricos com 1 ano de uso desvalorizaram em média 9% no Brasil. Quando se analisa modelos abaixo de R$300 mil, essa depreciação vai a 15%. Ou seja, a conclusão é de que os carros a bateria do segmento de entrada têm uma maior perda de valor de mercado. Considerando os que custam acima desse patamar, o percentual é de 8%. De acordo com a Bright, no caso dos veículos a combustão, essa desvalorização é bem menor, na faixa dos 6%, Marcelo. Então, Márcio, bom, primeiro agradecer a Bright, né, pelo brilhante trabalho que eles sempre fazem, né? Eu li as considerações da pesquisa e, na minha opinião, eu entendo-as como efeitos absolutamente naturais de ciclos de inovação tecnológica que já acontecem há muitos anos em outras verticais, enquanto a indústria automotiva ainda vive uma fase de aprendizado e adaptação, especialmente nessa fase de veículos elétricos. Diria mais, essa fase de aprendizado e adaptação também ocorre do lado dos consumidores de mobilidade. Embora eles já tenham passado por inúmeras situações semelhantes, mas talvez não estejam se dando conta disso, pois tudo é muito novo, está ocorrendo em grande velocidade. Para não ser tão extenso, vamos refrescar a memória com 2 exemplos usando produtos igualmente adorados pelos consumidores em geral. Observe essa matéria de 2010, dando conta da queda vertiginosa dos preços das TVs em um ciclo de inovação de 4 anos, de onde pincei 3 frases que resumem bem o cenário. Vejam que no início do período, ou seja, em 2006, uma TV de 42 polegadas, com a melhor tecnologia do momento, que era plasma, naquela época, custava R$8 mil. No final dos 4 anos, uma TV do mesmo tamanho, porém agora com uma tecnologia superior, que era LED, custava R$2.800.
Agora, atenção para as justificativas que aparecem na matéria. Influência cambial, evolução tecnológica, substituição de importação por produção local e aumento de volume. Eles não são familiares ao que está ocorrendo com os carros elétricos? Como tive a oportunidade de mencionar, mais uma vez no episódio passado, minha origem é na indústria de tecnologia. São mais de 40 anos lidando direta e indiretamente com ela. Poderia passar o programa inteiro dando exemplos como esses, mas vou citar apenas mais um, dividindo rapidamente uma experiência pessoal que acabei de passar. Há poucos dias atrás, tive meu smartphone roubado, que em 2021 custou algo em torno de R$10.000. Acabei de comprar o mesmíssimo celular, estou falando do mesmo modelo lá de 2021, em uma operadora de telecom, na caixa, por R$3.600. Agora eu pergunto a vocês, se eu comprei esse smartphone novo por R$3.600, por quanto seria possível vender o mesmo modelo usado, isso em uma janela de apenas 3 anos? Outra pergunta. Mesmo com toda essa desvalorização, comum em todas as marcas e modelos, por acaso alguém deixou de comprar smartphones? Longe de querer comparar produtos e suas curvas de preço, mas o que eu chamo a atenção é que os automóveis, especialmente os elétricos, estão cada vez mais tecnológicos, com ciclos de inovação curtíssimos. E isso traz consequências positivas, a grande maioria, e outras nem tanto. Mas isso é intrínseco do mercado. O mais importante é dar ao consumidor a possibilidade de entender com clareza as nuances do cenário para tomar a decisão que faz mais sentido para a sua necessidade. E essa é exatamente a nossa principal missão aqui no Papo de Garagem: entregar informação independente, qualificada, opinativa e descomplicada sobre o mundo da mobilidade para que vocês possam tomar as suas melhores decisões de negócio. Agora, só para fechar o raciocínio, faz algum sentido comparar comportamento de preço de produtos tão diferentes como veículos a combustão e elétricos, com ciclos de inovação tecnológica tão distintos? De um lado, um produto centenário e completamente consolidado. Do outro, um bebê que acabou de nascer. Mal comparando, faria sentido confrontar a curva de preço de um óculos de grau com a de um óculos de realidade virtual? Sei não, hein? Fica a dica para a reflexão de vocês. Bacelar, acho que chegou o momento de trazer para a nossa conversa 2 componentes do nosso time de especialistas. Você concorda com isso? Toda certeza, Márcio. Então, para completar a nossa análise a respeito do comportamento do setor automotivo, temos o prazer de chamar nosso amigo Paulo Miguel, vice-presidente da Abla, para nos atualizar sobre o mercado de locação. Esse nosso quadro vai ter o nosso apoio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Grande Paulo, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Olá, Márcio, Bacelar, espectadores do Papo de Garagem. É um prazer estar aqui de volta com vocês, trazendo informações do mercado de locação de veículos. Agora, hoje, falando de fora do país. Como vocês vão ver, vou falar um pouco do mercado de locação nos Estados Unidos, no evento que nós vemos aqui, que é o Car Rental Show. É isso aí, Paulo. Pelo visto, estamos ficando importantes. Agora a gente tem um correspondente internacional. Mas conta aí pra gente, Paulo, o que você viu no International Car Rental Show? Talvez fosse interessante, inclusive, começar fazendo um resumo do que se trata o evento e dando uma dimensão da sua grandiosidade para a parcela do nosso público que ainda não conhece. Que tal? Então, Bacelar, uma boa ideia a gente falar um pouco do que vem acontecendo aqui. O Car Rental Show é um evento anual realizado em Las Vegas. Pela Abla, eu venho participando nos últimos anos e olhando a tendência do mercado mundial. Aqui se reúnem locadoras dos Estados Unidos, América Latina e também de alguns outros países espalhados pelo mundo. E os debates são voltados exclusivamente ao mercado de locação, mas ao RAC, a locação diária. E aqui eles comentam um pouco das tendências que estão seguindo aí para o futuro. Principalmente nesse evento, algumas discussões sobre o veículo elétrico, aquele tema conturbado, difícil que a gente ainda tem. Porém, a visão que eles trazem aqui nesse momento é que é algo que veio, vai ficar, e que o governo americano vem investindo em postos de recarga. Hoje, alguns estados ainda não têm um apoio financeiro na parte de tributos, mas eles acreditam que com o tempo isso vai aumentando, mesmo sem o desconto do governo, e que as pessoas vão se adaptando e utilizando mais o carro elétrico. Quanto ao problema de tecnologia, eles entendem, falaram um pouco do que aconteceu com a Tesla, mas ainda estamos muito no começo. Precisa ainda de um tempo maior para amadurecer.
Pois é, Paulo. Hoje é uma clareza do erro estratégico do governo Biden em criar incentivos financeiros. Aliás, não foi só o Biden na Europa, enfim, em outros lugares do mundo, né? Incentivos financeiros para acelerar a compra de veículos elétricos sem a devida contrapartida de infraestrutura de recarga. Causou todo esse descompasso que, por sua vez, levou a enorme insatisfação dos consumidores desses veículos. Mas, de qualquer forma, como você bem mencionou, inclusive em linha com o depoimento do Cláudio Zattar, presidente da Unidas, na sua entrevista no episódio anterior, isso é um momento de aprendizado e amadurecimento para todos, indústria e consumidores. Certamente tudo isso irá se ajustar em pouco tempo. Agora, Paulo, o que te chamou mais atenção lá no evento? Quais são os grandes destaques aí da feira? Márcio, o que tem chamado a atenção efetivamente é o problema da rentabilidade das locadoras, que o mercado todo está preocupado quanto ao preço dos carros versus o preço de locação. Eles demonstraram as curvas de crescimento do preço dos carros e a curva de preço de locação, comparando de 2019 até 2024, pegando o período de pandemia, onde nós tivemos aquele aumento grande no preço de locação, porque não tinha carro, então a oferta e demanda que ditam o preço, né? Faltava carro, então aumentou o preço. Hoje, o preço está quase voltando ao preço de 2019. Já tem uma estabilidade maior na indústria, o mercado já está mais estabilizado, inclusive a recomposição de frota aqui já está quase se dando. Pré-pandemia eles tinham uma frota de 2 milhões e 400, hoje eles têm uma frota de 2 milhões e 200, mais ou menos. Então a gente acredita que está chegando no momento de equilíbrio aí para o mercado novamente. Pois é, né, Paulo? Parece que não é um problema mundial isso, né? Essa questão da rentabilidade é um problema que acabou afetando o mundo, principalmente nessa época da pandemia, né? Sim. Você colocou que é um problema que vem se arrastando desde 2019, 2020, né? Então eu acho que isso é um problema realmente que acabou afetando o mundo nesses anos todos, né? Eu acho que aqui no Brasil também, vocês também não ficaram muito avessos a não ficaram muito isolados desse problema também ao longo desse período todo, né? Eu acho que isso pegou o mundo inteiro como um todo. Aqui nós também tivemos um problema de abastecimento de carro e os preços subiram bastante também ao longo desse período, né, Bacelar? É isso mesmo, Márcio. Agora, Paulo, soube que você fez interações com brasileiros que possuem locadoras nos Estados Unidos, é isso mesmo? O que você destaca dessas conversas? Realmente, nós conversamos aqui com duas locadoras, a Movie Rental e a Z Rental. São duas empresas americanas de locação de veículo, administradas e de propriedade de brasileiros. Então, isso fez com que a gente criasse uma interação com as pessoas da comitiva da ABLA que vieram para cá. Estávamos em torno de 30, 35 pessoas, trocando experiências, mostrando o que é o mercado de locação dos Estados Unidos. Muito que alguns olham e falam assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então locar carro nos Estados Unidos é muito mais fácil do que locar no Brasil. E com essa conversa nós mostramos para todo mundo que os mesmos problemas operacionais que a gente enfrenta no Brasil, a gente enfrenta aqui nos Estados Unidos também. Entre eles, a fraude de pagamento, apropriação de carro, todos esses problemas do dia a dia acontecem por aqui. Talvez algumas facilidades de ordem tributária, nem todas, às vezes ajuda aqui, mas a operação nos Estados Unidos é como a operação no Brasil, uma surpresa por dia. E aqui as locadoras também precisam se resguardar quanto à documentação, seguro, tudo que possa prevenir fraude. Inclusive o rastreamento é muito utilizado aqui para você analisar o comportamento do usuário também. Então, essa é uma dica. Para quem acha que o mercado fora do Brasil é uma maravilha para locação de veículo e que os pepinos estão só no Brasil, não é não. Aqui fora também tem muita dor de cabeça. Paulo, esse seu depoimento é muito importante para, mais uma vez, né, Márcio, a gente botar em terra aquela nossa síndrome de vira-lata, achando que os problemas só acontecem aqui. Além disso, isso fortalece a relevância da troca de experiências, na medida que confrontamos realidades parecidas e, consequentemente, podemos ajudar uns aos outros a aperfeiçoar os modelos de negócio e proporcionar ainda mais qualidade de atendimento aos clientes. Bom, Paulo, eu sei que você está fora do país, está com aí uma questão de agenda muito apertada, mas isso só valoriza mais ainda a tua participação aqui. Eu agradeço profundamente a tua participação no programa hoje, trazendo mais uma vez informações super relevantes, compartilhando com a gente aqui essas suas descobertas, essas suas conversas lá num evento tão grande quanto esse. E eu tenho certeza que eu também falo pelos nossos autoespectadores. Pois é, Paulo, não é fácil estar ligado lá dos Estados Unidos com a gente, né? Isso, aliás, só engrandece o nosso papo de garagem, né? Eu agradeço você aí pelo esforço
E se você já quiser, você já pode fazer as suas considerações finais. Então eu acho que é isso, meus amigos. Para assim, uma passagem rápida do que foi aqui, só fazendo uma retomada desse mês, eu não consegui preparar os gráficos, Bacelar, Márcio, mas enquanto no primeiro trimestre de 2023 as locadoras compraram 102 mil carros aproximadamente, em 2024 o número foi de 106 mil carros. Só uma atualização do mercado brasileiro, frente ao que está acontecendo aí, esse aumento de demanda do varejo e ainda um pouquinho mais alto do que 23 no setor de locação. Queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês e quem sabe no próximo mês aí a gente traz muito mais novidades para vocês, que eu sigo agora para a China, para visitar o Auto China, a feira de automóvel em Pequim. Abraço a todos. Muito bom, né, Bacelar? Eu acho que a gente tem que agradecer mais uma vez a Abla e a Unidas, né, por essa oportunidade, né? E eu queria sugerir aos nossos autoespectadores que visitem o site, tanto da Abla como da Unidas, os links estão aqui embaixo nos comentários. Bom, Márcio, chegou aquele momento especial de falarmos sobre ESG e mobilidade sustentável. Inclusive, a Autodata publicou recentemente 2 reportagens sobre uma pesquisa a respeito desse assunto que foi encomendada pela Stellantis e apresentada no Freedom of Mobility Forum. É verdade, né, Bacelar? E para isso, nada melhor do que contar com a experiência de uma das principais referências do mercado nesses temas, para fazer uma análise deste importante documento, né? Nós vamos de novo receber aqui a Viviane, que a gente sabe é uma das mais experientes profissionais desses temas de ESG, né? Viviane, seja muito bem-vinda de volta à nossa garagem. Oh, que coisa boa estar com vocês, Márcio, Bacelar, espectadores do Papo de Garagem. É bom ver esse assunto pegando tração, não? E hoje a gente vai ter um pouquinho mais de chance de falar sobre isso. Prazer é todo nosso em ter você sempre aqui conosco, Vivi. Então, quais os resultados dessa pesquisa que você gostaria de destacar para os nossos autoespectadores? Bacelar, eu acho que a primeira coisa importante da gente falar é que o mundo de fato está mudando e agora a gente começa a ver isso de uma forma mais concreta. Então, essa pesquisa que você comentou, que ela foi feita pelo YouGov, encomendada pela Stellantis, ela dá conta de que 75% das pessoas estão dispostas ou querem um transporte que impacte menos o meio ambiente. Esses dados são globais, essa pesquisa ela rodou em países diferentes, ela rodou no Brasil, na França, na Índia, Marrocos e Estados Unidos, portanto, nós estamos falando aí de países que têm demandas diferentes de mobilidade. E quando a gente pega os dados do Brasil especificamente, o dado é ainda melhor. Aqui, 84% das pessoas estão de olho no assunto. Claro que a gente pode dizer que uma coisa é estar de olho no assunto, outra coisa é tomar uma medida prática com ela, mas os sinais são muito positivos de que a gente precisa de um contexto de mobilidade que seja mais amigável com o meio ambiente. Vivi, se eu não me engano, a gente até comentou no último episódio, né, que isso é um processo, né, é um processo gradual, então não há que se imaginar grandes transformações como se fosse um interruptor de luz, ou ele está aceso ou está apagado, é muito mais como um dimmer, né, que vai se transformando aos poucos, mas de qualquer forma é excepcional ver esse percentual altíssimo de engajamento, não só no mundo, mas ainda mais no Brasil. Eu particularmente estou super feliz com isso. Nossa, eu acho que é para todos nós ficarmos felizes. E eu posso até juntar com outro dado da pesquisa que diz que existe aí um apontamento, né, uma direção de que as mudanças não poderão ser radicais. Quem fala de dado radical, ou seja, de uma mudança de comportamento drástico, é apenas 10% do número de pessoas entrevistadas. Então, vocês imaginam que se essa amostra foi feita com 5 mil pessoas, então a gente está falando mais ou menos de 1.000 pessoas por país, o grupo que está realmente dizendo, não, isso não vai dar certo, ou não quero, não gosto, é muito baixo. Toda vez que a gente tem uma mudança grande de mercado como essa, que é de fato uma transformação, que mexe diretamente com o jeito que a gente vive, as mudanças são graduais. E pensar nisso ajuda tanto governos, quanto empresas, quanto os próprios consumidores de irem testando quais são as alternativas que fazem mais sentido para a população. Vocês imaginam que no Brasil as demandas também são muito diferentes. O tipo de necessidade que uma pessoa que mora no centro de São Paulo é diferente de uma pessoa que mora eventualmente na Zona Norte ou que trabalha na Zona Oeste. Se a gente vai para o interior, as demandas também são diferentes. Imaginem vocês ampliarem isso para o Brasil como um todo. Então, a gente tem espaço para modelar coisas, a gente tem espaço para ter uma carteira de soluções que enderece diferentes necessidades. O que é importante é que a gente faça isso logo, que a gente não procrastine, né, gente? Porque mudanças grandes, elas trazem o desafio de uma parte de mercado falar, imagina, isso não vai acontecer, não olha para isso. Outra parte do mercado vai com tanto entusiasmo, com menos preparo, e aí tem frustração. Então, não é simples caminhar, mas é importante que a gente caminhe rápido, porque o benefício vai ser grande, porque isso muda de uma forma muito intensa a maneira como a gente consome esse serviço. E esse serviço é consumido por uma quantidade muito representativa de pessoas em qualquer país do mundo. Acho, Vivi, se você me permite colocar aí também um comentário aí nessa questão, né? Eu acho que conforme a população jovem ali, né,
as pessoas ali em torno de 35 anos estão agora chegando no mercado de trabalho, né? Essa questão de trocar, né, o modal de transporte, as pessoas começam a aceitar um pouco mais essa questão de usar outros modais de transporte, você não acha? Eu concordo contigo, viu, Márcio? Porque é uma fase da vida que permite que a gente tenha mais condições de experimentar coisas diferentes. Então, vocês imaginam que uma pessoa entra no mercado de trabalho, acompanhando aqui os seus dados, deve entrar por volta dos 20 e pouquinhos anos, obviamente entra no mercado usando muito mais transporte público, é uma quantidade assim, muito baixa de pessoas que têm o seu próprio veículo para usar para transporte. A gente tem uma cidade que tem dificultado o deslocamento, né? Então, eu trabalho, por exemplo, no Itaim. Eu estou a 3 quilômetros da minha casa. Tem dia que, se eu sair num horário ruim, eu posso levar 50 minutos para me deslocar. O jovem é mais impaciente com isso, não quer perder tempo. Então, quando o jovem vai, né, costurando as suas primeiras economias aí, já tem condições de decidir por um pouco mais de conforto ou por uma nova forma de trabalhar, a gente já tem essa demanda vindo mais forte. Então, a escolha sobre o modal de trabalho acaba ganhando espaço entre aquelas decisões que a gente vai tomar, né, como, vamos dizer assim, como decisões primárias da nossa vida. Eu quero comer bem, quero morar bem, quero me deslocar bem para o meu trabalho quando eu vou, né? O jovem também tem uma demanda muito forte de não trabalhar fora de casa todos os dias. Agora, esse é o grupo que mais facilmente adquire novos hábitos. Então, se a gente tivesse que começar por algum grupo, eu diria que a gente tem mais chance de testar soluções com eles. E tem interesse para isso, né? Entre todos os grupos analisados, o jovem é aquele que é mais aberto sobre as questões de meio ambiente, da necessidade de proteção de meio ambiente e buscar soluções conjuntas para isso. Muito bom. Eu estou na mesma página que você, Vi. Eu acho que tem uma interface bem próximo do que a gente conversou no último episódio, com a tua participação. Sem dúvida nenhuma, essa pesquisa traz claramente o grau de conscientização, que é um elemento muito importante na equação, mas existem outros tão importantes quanto, talvez até maiores, né? Porque, por exemplo, o poder público, né? Ele tem o poder efetivamente de fazer as coisas acontecerem, em pelo menos alguns vetores importantes, né? Primeiro, a oferta de infraestrutura. Não adianta a população se conscientizar que precisa usar mais transporte público e não haver, né? Então, é fato. A gente estava até pensando aqui, no caso da Europa, por exemplo, né, mas tem muito mais opções, não é só o ferroviário, mas tem muito mais opções do que aqui, por exemplo. A outra questão é a questão da educação. Então, precisa existir canais que mobilizem as pessoas. E um terceiro elemento, que, se eu não me engano, você citou, Vi, que é a questão da segurança também, né? As pessoas precisam se sentir seguras para poder usar transporte público. Então, são vários elementos numa equação que, trabalhados juntos, vão certamente dar um belíssimo resultado social. Com toda certeza. E eu acho que esses pontos que você menciona, eu acho que são os pontos que a gente enxerga mais rapidamente, e eu acho que eles já dão uma seta que a gente precisa de soluções conjuntas. É claro que eu trabalhei um bocado de tempo na indústria automobilística, do lado da montadora. Na montadora a gente fala muito do veículo em si, mas a obrigação de governo, gente, é no transporte público, né? Porque ela é mais inclusiva, porque ela melhora uma série de questões nas cidades. A gente teve determinadas leis no passado, algumas delas foram até impopulares, como é o caso do rodízio da cidade de São Paulo, que ninguém gostava de ter rodízio, mas ele nasceu, quando nasceu o regramento do rodízio, foi para diminuir poluição, né? Para a cidade respirar um pouco. Claro que tem todas as outras dimensões envolvidas, mas essa foi uma iniciativa muito baseada em questões de meio ambiente. Com o passar do tempo, a gente vai ajustando isso, melhorando essas questões. Quem vive em grandes aglomerados urbanos vai precisar pensar nisso. O governo vai precisar buscar alternativas que, de alguma maneira, incluam a maior parte da população. Se a gente tem metrô, trens e outros modais, eventualmente, que conversem entre si, que diminuam o tempo das pessoas na rua e tenha segurança, vocês imaginam que muita gente vai querer deixar o carro em casa. Então, significa que eu não vou querer ter carro? Não precisa significar isso, só significa que eu não preciso usá-lo todo dia. E a gente vai resolvendo outras questões das cidades, como é o caso de um trânsito que é cada vez mais intenso, e assim por diante. Ou seja, as soluções são muitas. É importante que a gente pense sobre essa questão, porque, na prática, nós estamos falando de um grupo que nem é tão grande assim de decisões, mas que tem um impacto muito grande, né, muito robusto e em muitos fatores diferentes, né, qualidade de vida nas cidades, acolhimento de pessoas que hoje se deslocam, né, dentro de um período muito mais longo. Não é muito, né, o caso de quem está mais seguro no ambiente de trabalho, né, quem mora perto de onde trabalha, mas a média de tempo de deslocamento de uma pessoa numa cidade como São Paulo, por exemplo, é de 2h30, 3 horas por dia, gente. A vida vai no deslocamento, né? Então a gente teria aí uma oportunidade muito oportuna, muito, muito oportuna mesmo, de melhorar a vida das pessoas. Né, a gente
nos países do primeiro mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos, né, na América do Norte, é normal a gente ver as pessoas usarem essas formas alternativas de transporte para se deslocarem, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já começa a ver bastante isso, de novo, né, principalmente entre os jovens, né? Hoje, a quantidade de pessoas aqui em São Paulo que já se deslocam para o seu trabalho de bicicleta já é um negócio que me chama bastante atenção. Não sei como é que você vê isso hoje, Vivi. Olha, o transporte de bicicleta, ele tem muitos desafios, né? Vocês notem que existiam mais iniciativas relacionadas à bicicleta, mas a gente ainda não tem uma educação completamente ajustada para isso, né? Então, o custo de reparo das bicicletas ainda é muito alto, o que faz com que a gente não tenha tanta gente interessada em oferecer esse serviço. A gente já teve um princípio de uso de patinetes, que também teve desafios, então essa iniciativa, de alguma forma, diminuiu de forma consistente. Mas o fato, gente, é que a experimentação precisa acontecer, porque é só assim que a gente vai ter aprendizado real. E é gozado você trazer esse dado, Márcio, porque eu estou aqui conferindo os dados da pesquisa. Você sabe que é nos Estados Unidos, onde as pessoas, em geral, são mais reticentes a mudanças no seu estilo de vida? A gente vê, às vezes, os Estados Unidos, né, como um celeiro de boas práticas, de boas ideias, mas tanta coisa acontece no mundo e na velocidade das transformações, que a gente tem ali um grupo que é mais conservador. Então, países mais jovens, como ainda é o caso do Brasil, a gente pode definitivamente pilotar enfim, esses estudos, esse conhecimento de mercado, para a gente ver se mais rapidamente a gente inclui soluções. A questão da idade, né? Eu e o Bacelar aqui, a gente já está ali Eu ia naquela comentar faixa. exatamente isso. A gente já está naquela faixa ali dos 60 para cima, para a gente já fica um pouco mais complicado. Eu sou meio complicado de realmente aceitar sair do meu carro, eu confesso, né? Mas eu vejo as minhas filhas, por exemplo. As minhas filhas não têm carro. É uma coisa interessante isso. Os meus E também elas não. aceitam se deslocar com metrô ou de outras formas, de uma forma muito tranquila, né? É muito bacana poder observar isso, né? Eu Mas acho olha, é uma muito questão legal. também, mas sabe que é uma questão também daquilo que a gente prioriza na vida. Porque provavelmente as suas filhas não estejam priorizando o conforto do carro, porque elas estão priorizando o tempo livre. Então, o importante como cidade, gente, como nação, é a gente dar a oportunidade para todo mundo fazer as suas boas escolhas. É ruim quando a gente acaba encalacrando o cidadão de algum jeito, que ele usa um determinado modal, porque é a chance que ele tem. Ele não tem possibilidade de escolha. Ter possibilidade de escolha é relevante. É a mesma coisa quando a gente vai para uma discussão sobre eletromobilidade, né? Bom, mas vai ficar o carro híbrido, o carro elétrico, o que é melhor para o futuro? O que é importante é a gente ter alternativa, porque aquilo que vai funcionar num lugar não necessariamente vai funcionar no outro. E é uma questão, enfim, de ambiente democrático que a gente ofereça opções para quem tem condições de consumir e amplie as opções para aqueles que precisam consumir mais, porque ainda não estão consumindo aquilo que gostariam. Exatamente, Vivi. Inclusive é um mantra, né, que a gente insiste a beça aqui no programa. O consumidor precisa ter escolhas. É que a gente está falando de mobilidade. Na verdade, esse mantra serve para qualquer coisa, né? O Para consumidor qualquer não coisa. gosta de nada que seja impingido a ele. Ele gosta de alternativas porque ele quer decidir a vida dele. E ele tem todo o direito disso. Então, no que concerne aqui a questão de mobilidade, é um pouco do que a gente falou aqui. Quer dizer, cabe às entidades envolvidas proporcionar essas alternativas para os consumidores com qualidade, com educação, inclusive respeitando diferenças regionais, né? Principalmente num Sim. país grande como o Brasil, né? No tamanho de um continente, com uma diversidade enorme, tem que olhar para isso. Soluções que funcionam perfeitamente aqui em São Paulo, capital, não necessariamente vão funcionar em outras cidades e não é demérito nenhum. É só uma questão de ajuste à realidade daquele ecossistema. Sim, e aí vem a importância dessas pesquisas. Quanto mais a gente tiver um ambiente, uma condição de escuta, melhor a gente vai entender qual é a necessidade da população. Então, parabenizo as empresas que estão, de alguma forma, ampliando esse diálogo. A escuta é importante, pesquisa é importante. É legal que a gente use dados internacionais, que a gente se compare, mas que a gente também tenha dado local para entender qual que é o melhor caminho, qual que é o caminho que oferece mais opções daqui para frente. Perfeito, Vivi. Aliás, você falou em parabenizar, né? Eu não vou perder a chance aqui de parabenizar a própria Stellantis, né? Que contratou essa pesquisa, proporcionou gerar um conteúdo que a gente está discutindo aqui. Na verdade, é um conteúdo que tem que ser discutido de uma forma bastante ampla, né? Não só dentro da indústria, mas a sociedade como um todo. Porque tem um outro elemento que eu acho importante nessa questão, que é a voz da população, do usuário, né? Ele precisa ter canal para vocalizar o que ele quer, o que ele gostaria de sugerir. Por isso que a gente também insiste tanto aqui, né, Márcio? Várias vezes, autoespectadores, mandem as suas sugestões, mandem suas críticas, inclusive, porque é com base nelas que a gente vai aperfeiçoar o nosso trabalho aqui, e a mesma coisa vale para as entidades que estão envolvidas com a mobilidade urbana. Vivi,
Obrigado demais mais uma vez. Que papo gostoso, né? Muito bom a gente tratar sobre esses assuntos. Eu acho que ficou melhor ainda com assim, os números, né? Os resultados alvissareiros da pesquisa, que, de novo, a mim, como brasileiro, me deixou super feliz. E eu vou junto com o Bacelar nessa. Vivi, muito obrigado de novo. A sua experiência é sempre muito bem-vinda nesse programa. E que joia, gente. Contem comigo. E eu vou fazer o convite que a gente sempre faz no finalzinho, que é de manter esse canal aberto para as perguntas. O que você que nos assiste tem de interesse, traz aqui para a mesa que a gente vai comentar com satisfação. Amigos autoespectadores, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Mas antes é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jato Dynamics. E que também é apoiado pela Abla e pela Fenalto. Eu sugiro a visita de todos eles, os links estão aqui embaixo na descrição. Boa, Márcio. Mas antes de começarmos a entrevista, vamos fazer a pergunta surpresa de hoje para premiar 3 autoespectadores com boné exclusivo do Papo de Garagem? Boa ideia, Bacelar, vamos lá. Então, vamos à pergunta de hoje. Atenção! Qual a marca desse carro laranja, bem aqui do meu lado? De novo, não precisa do nome da montadora, nem do ano de fabricação. Basta escrever a marca aqui embaixo nos comentários. Mais fácil possível, né? Aguardamos os 3 autoespectadores mais rápidos do Oeste com a resposta certa aqui embaixo nos comentários. Mas lembrem-se, tem que ser inscrito no canal. Você ainda não está inscrito? Então junte-se à nossa família aqui do Papo de Garagem e não perca o seu boné. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Amigos autoespectadores, temos a honra de receber agora o Marcos Antônio Bento, que é o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, que é a Abraciclo. Formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, o Bento assumiu a presidência da Abraciclo em abril do ano passado, sucedendo o Marcos Fermanian, que esteve à frente da associação nos 11 anos anteriores. O Bento possui quase 30 anos de experiência no setor, atuando na Honda, nas áreas de logística, fiscal, controladoria e jurídica, abrangendo os negócios de motocicletas, automóveis e serviços financeiros. Amigo Bento, é um enorme prazer te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa garagem. Olá, eu é que agradeço a oportunidade e para mim é uma honra poder fazer esse papo de garagem aqui com vocês. Bento, eu faço minhas as palavras de agradecimento do Márcio em ter a oportunidade de receber aqui no programa. O mercado atendido pela Abraciclo é gigante no Brasil e não tem parado de crescer nos últimos tempos. Inclusive, é a primeira vez que tratamos do segmento de 2 rodas com tanta ênfase aqui no programa. Então, não tenho dúvidas de que nossos autoespectadores estão ávidos para te conhecer melhor. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores polos produtores de motocicletas do mundo. Você poderia, por favor, nos contar, em poucas palavras, como a indústria de motocicletas está estabelecida em nosso país? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro eu queria fazer um retrospecto, né, em relação à indústria de motocicletas no país. É uma história longa, né? Acho que a importação de motocicleta começou na década de 70, mas o impulso maior da indústria aconteceu por volta de 1976, a partir do início da produção na Zona Franca de Manaus. Então, você vê, isso aí já fazem quase 50 anos, né? Nessa época, os nossos fabricantes tiveram que enfrentar grandes dificuldades logística e infraestrutura, e tiveram que construir praticamente do zero, né? Não só as nossas fábricas, mas toda a infraestrutura de fornecimento para o polo de 2 rodas. Então, isso fez com que a gente tivesse, ao longo desses 50 anos, né, um grande avanço em infraestrutura, em formar o polo de 2 rodas na Zona Franca. E hoje, né, nós, como você bem citou, hoje a gente é o 7º produtor mundial de motocicletas, atrás aí de países asiáticos, de China, Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia e Filipinas, e o Brasil é o 7º. E se considerarmos fora desse eixo asiático, nós somos o maior polo de produção fora do eixo asiático. Então, isso nos dá, né, muito orgulho de ter no Brasil, no Amazonas, né, este polo tão forte de 2 rodas, que no ano passado
a gente faturou aí mais de 30 bilhões, temos mais de 17 mil colaboradores diretos nessa indústria, empregamos mais de 150 mil pessoas no Brasil. Então, todos esses associados nossos, né, esses 11 associados, são grandes marcas ao redor do mundo, né, que tomaram esta decisão de fazer do polo industrial de Manaus um grande celeiro de produção de motocicletas mundial. Então, hoje, esta indústria ali, ela é altamente verticalizada e com uma tecnologia de primeiro mundo, né? Ou seja, nós hoje produzimos produtos de referência mundial, exportando aí para mais de 40 países. Então, os brasileiros têm muito que se orgulhar, né, deste segmento, que produz aí na Zona Franca de Manaus, motocicletas que são utilizadas aí no nosso país, não só no lazer, mas no serviço, na facilitação da logística urbana, proporcionando, né, essa agilidade que a motocicleta traz à população. Então, basicamente, esse é um breve histórico, né, da produção de motocicletas no país, desde a década de 70 até hoje. Muito bom. Bento, as vendas de motocicletas no Brasil estão crescendo de forma acentuada aí nos últimos anos. No ano passado, nós vendemos 1.582.000 motos aqui no nosso mercado. Nos primeiros 3 meses desse ano, nós tivemos um crescimento de 21%, né, em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Se mantivermos esse ritmo ao longo desse ano, podemos concretizar o sonho de chegarmos às 2 milhões de unidades vendidas nesse ano? Ô, Márcio, eu não vou brigar com o seu número, né? Se você que já quer acelerar tanto, né? Para esse ano, acho a nossa previsão é de 1.690.000. É claro que o crescimento no primeiro trimestre ele foi extremamente positivo, né? O que demonstra aí um crescimento sustentável, como a gente vem falando, principalmente o pós-pandemia. E principalmente pelos atributos da motocicleta, né? Eu acho que a motocicleta se consolidou como um veículo de agilidade nos centros urbanos, principalmente pelo preço, o custo-benefício em relação ao custo de manutenção e à economia de combustível, e também com essa facilidade do delivery. É claro que a previsão para 2024, como você bem citou, a gente saiu de um patamar de 1.570.000, estimamos aí 1.690.000. Tudo isso vem de um resultado, né, ao longo desses anos, principalmente de um cenário mais estável da economia, um crescimento do PIB, que não foi tão alto, mas que sinaliza um crescimento, e também com uma sinalização de queda da taxa de juros para o consumidor. Todos esses fatores nos impulsionam a dizer que esses 2 milhões, Márcio, que nós já atingimos lá em 2011, a gente acredita que vai atingir aí nos próximos 3 anos. Então, esse ano a gente deve atingir aí 1.690, 1.7, mas, como você disse, estamos caminhando sim firme para os 2 milhões, e a nossa expectativa é que a gente atinja essa marca nos próximos 3 anos. Aqui, Bento, a gente acelera mesmo, com responsabilidade, mas a gente acelera. Que E como bom, dizem os que bom. economistas, o importante é o viés de alta. Esse é que é importante. Isso, né? com certeza, com certeza. Mas deixa eu pegar uma carona na pergunta anterior. Ao mesmo tempo que a gente está evoluindo tão bem nas vendas aqui no Brasil, né, como acabou de ser mostrado claramente, as exportações, infelizmente, não estão avançando exatamente no mesmo ritmo. Você pode explicar para nós aqui, para a nossa audiência, quais são as dificuldades que a gente está enfrentando no mercado internacional? Correto. Eu acho que a gente, de uma certa forma, se a gente lembrar aí, né, nós estamos com a projeção de 35 mil unidades para o ano de 2024. 2023 a gente ultrapassou ali 32 mil, mas eu quero lembrar que nesse mercado nós já exportamos 182 mil unidades em 2005. Então, realmente a gente tem enfrentado grandes dificuldades, principalmente aqui nos nossos mercados mais próximos,
que sempre foram os maiores consumidores, né? Até por uma questão de lógica, né? A logística indica que deveríamos estar exportando mais para o Mercosul, mais para os países da América Latina, até pela questão da distância. Mas um fator que ultimamente atrapalha, né, esse processo, esse volume de vendas, com certeza é que o Brasil ele tem um diferencial tecnológico muito acima dos países vizinhos. Então, hoje nós estamos aí com um Promote 5, M5, iniciado esse ano, que faz com que os produtos brasileiros sejam produtos que podem ser exportados para países como Estados Unidos, Canadá e toda a Europa, mas que, se comparado aos nossos vizinhos, a gente perde competitividade. Mas não perde competitividade porque por alguma razão de excesso de qualidade do nosso produto, ou os países vizinhos estão com legislações mais atrasadas em relação à tecnologia, à emissão. Então, esse é um diálogo que já tivemos, né, com as autoridades, e a gente acredita que para exportar mais seria necessário aí a criação de uma política industrial mais voltada à exportação, principalmente nesse fator regulatório. Eu sei que o governo já tem feito bastante em relação à desburocratização, infraestrutura, tem iniciado trabalhos em relação à infraestrutura logística, acesso ao crédito, mas a gente ainda tem um ponto importante a ser rompido, né, que seria aí uma harmonização de regulatória, né, em relação aos países vizinhos. Então, esse fator vai fazer com que o nosso produto, feito aqui no Brasil, feito na Zona Franca de Manaus, tenha maior competitividade no Mercosul e na América Latina. Saber que pelo menos a gente tem um caminho já definido para trilhar, né? Mas antes da próxima pergunta, Márcio, deixa eu aproveitar para lembrar os nossos autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições, bem aqui embaixo nos comentários. Não percam a oportunidade de trazermos expoentes da indústria, como o Bento, por exemplo, para esclarecer todas as dúvidas sobre os temas da sua preferência. Bento, a indústria automotiva acaba de receber um importante plano de incentivo chamado Mover. Vocês da Braciclo têm expectativas de terem algum tipo de incentivo semelhante aí no futuro? Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro eu queria esclarecer que, como você citou, o programa Mover, ele está destinado para os veículos de 4 rodas, e nós tivemos essa conversa lá no início com o MEDIC, e o MEDIC entendeu prontamente que o programa Mover ele deveria ser destinado, porque ele até é uma continuação do Rota 2030, que sempre foi um programa destinado a motocicletas, a automóveis, desculpa. E, portanto, não deveria ser incluído as motocicletas e bicicletas neste programa. Por razões simples. Primeiro, os nossos fabricantes todos estão estabelecidos na Zona Franca de Manaus, e durante o ano de 2023, a gente teve aí uma longa jornada de discussão do processo de reforma tributária. Isso foi discutido no Congresso, nas duas casas do Congresso, na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e retornou para a Câmara, e felizmente, né, em linhas gerais, foi aprovado a PEC, e garante os incentivos da Zona Franca de Manaus até 2073, e todo o arcabouço no qual as indústrias de motocicletas e bicicletas estão estabelecidas dizem respeito à legislação pertinente àqueles que produzem na Zona Franca de Manaus, como o PPB, por exemplo, que é o Processo Produtivo Básico, que também é regulamentado de forma conjunta pelo MEDIC, pelo MCTI, e administrado pela SUFRAMA em Manaus. Então,
a gente entende que nós já estamos inseridos, né, numa política industrial específica, que é a política industrial da Zona Franca, que possui uma legislação específica e com regras, vamos dizer, distintas, tanto para a produção quanto regra de tributação. Então, dessa forma, eu gostaria de enaltecer o trabalho do governo, né, que entendeu do Ministério da Indústria e Comércio, que nós deveríamos focar aí na legislação específica da Zona Franca de Manaus. Ou seja, Bento, só para deixar extremamente claro essa questão, é um entendimento conjunto, tanto de vocês da Braciclo como do governo, isso é isso? Exatamente, tanto que o programa já saiu do Ministério sem contemplando somente os veículos de 4 rodas. Tá? Então, esse é como foi concebido o programa pelo governo, como foi encaminhado para a votação do Congresso e como foi anunciado pelo governo federal e com a adesão das montadoras de 4 rodas. Muito bom. Marcela, como você também mandou um recado para os nossos amigos autoespectadores, também vou mandar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre as nossas próximas atrações. Perfeito, Márcio. Bento, nós estamos chegando próximos do início de uma campanha institucional importante, que é o Maio Amarelo. Terá como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre segurança no trânsito. O uso consciente das motocicletas certamente é obviamente prioritário nesse tema. Como é que os fabricantes e a Braciclo vão se envolver nessa campanha? Marcela, obrigado pela pergunta. Eu acho que eu tenho dito na Braciclo que o maio é amarelo, mas dentro da Braciclo, o ano inteiro a gente deve tratar de segurança viária, de conscientização e educação no trânsito. Então, acho que, para nós, a Braciclo tem um compromisso muito forte em relação à atuação muito ativa no tema de segurança no trânsito. Esse é um dos nossos pilares dentro da associação, não só por meio de participação em eventos oficiais, iniciativas dos associados, mas também de reuniões técnicas e ações que são feitas junto ao governo. Eu gostaria de destacar, por exemplo, que a Braciclo ela tem assento nas câmaras temáticas junto ao CONTRAN e uma câmara muito importante, que é a Câmara de Educação. Então, isso é quando a gente pensa no futuro, né? Discute não só com o governo, mas com especialistas, para falar um pouco de futuro, né? Não só de campanhas educativas, mas também falar de educação. Então, é claro que nós também estamos envolvidos no Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo, vamos dizer assim, é um marco importante para todos nós, é um mês em que a gente vê com mais atenção, principalmente pela questão da publicidade, né? Este ano a gente terá aí um tema de paz no trânsito começa por você. Isso propõe uma reflexão sobre a importância da paz no dia a dia das pessoas, principalmente estimulando aí a sociedade a trazer esse assunto, né, de paz no trânsito para todos os ambientes. A Braciclo tem feito um esforço em relação a isso, não só participando ativamente desta campanha, nós participaremos de vários eventos nesse mês de maio, e com certeza vocês também, da imprensa, da mídia especializada, têm um papel muito importante, né, para ajudar a divulgar essa campanha, que é feita em conjunto, né, com os órgãos de trânsito, para que a gente realmente tenha um trânsito mais seguro, um trânsito mais harmônico e um trânsito em que a paz no trânsito realmente começa com cada um de nós, né? Então, a Braciclo estará presente no Maio Amarelo mais uma vez, e não só nessa iniciativa, mas em todas as iniciativas durante o ano. Muito bom. Bento, como última pergunta, né? Uma parte significativa dos nossos autoespectadores são jovens
com idades entre 25 e 35 anos que estão buscando orientação para construir suas carreiras de forma bem-sucedida. Já é uma tradição desse programa que a última pergunta estimule o nosso entrevistado a compartilhar pelo menos 3 dicas para ajudar esses jovens a ampliarem suas chances de desenvolverem carreiras talvez tão brilhantes quanto a que você construiu aí na Honda. O que você pode oferecer para orientar esses jovens na sua jornada que talvez esteja começando nesse momento? Márcio, obrigado. Eu vou contar um pouquinho da minha história, talvez. Eu acho que o meu pai é de origem portuguesa, minha mãe é de origem japonesa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade. Tive uma infância bem humilde e descobri bem cedo que eu não tinha outro caminho a não ser estudar. Então, do meu pai, eu sempre ouvi que eu deveria ser uma boa pessoa. Se eu fosse uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, eu seria um grande profissional. Da minha mãe, né, que é uma japonesinha que faz tudo, eu aprendi que eu tinha que se virar, eu tinha que aceitar qualquer desafio, tinha que correr atrás. Então, o que eu gostaria de resumir, né, em 3 pontos, talvez seria, o primeiro deles é respeite e valorize as suas origens. Acho que é muito importante a gente saber de onde a gente veio, valorizar tudo o que você aprendeu e respeitar isso. O segundo ponto é ser persistente. Eu acho que a vida nos oferece desafios todo dia e nem sempre vence vamos dizer, o que tem a melhor técnica, o que tem o melhor argumento, mas normalmente aquele que é persistente, aquele que tem uma constância, esse com certeza vai longe. E por último, eu acho que aceite os desafios sem medo de errar. Eu acho que quando a gente aceita o desafio e não tem medo de errar, eu acho que a gente está pronto para, vamos dizer assim, para fazer, para recomeçar, se precisar, né? E pôr em prática aquilo que é o teu sonho. Então, basicamente, são essas dicas, né? E espero que, né, que os jovens, né, com respeito às suas origens, com a persistência e com o aceitar o desafio sem medo de errar, com certeza vocês irão longe. Obrigado. Muito bom, muito bom mesmo, Pedro. Bento, muito obrigado pelas dicas, eu acho que vai ser muito importante realmente. Eu queria agradecer muito a você pelo teu tempo, pela tua atenção, eu acho que foi uma entrevista muito importante e eu espero que você tenha gostado de ter participado aqui conosco aqui da nossa garagem. Sem dúvida, eu aqui fortaleço, né, as palavras de agradecimento em nome do programa Papo de Garagem. Eu saio daqui certamente muito melhor informado sobre o mercado de 2 rodas, não tenho dúvidas que eu mais uma vez falo em nome dos nossos autoespectadores. Muitos deles, com certeza, ou já são clientes ou têm muito interesse em ser clientes de vocês. Então a gente está muito feliz aqui com a oportunidade de trazer você, preencher essa lacuna, a gente devia isso, né, Márcio? E agradecer imensamente o teu engajamento, o teu aceite da agenda e contribuir com tanta informação qualificada. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Bacelar e Márcio. Muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado por abrir as portas do Papo de Garagem para nós. Muito obrigado. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas e a Jet Dynamics, e é apoiado pela ABLA e pela Fenalto. Sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, Bacelar, aproveito para me despedir de você. Estava com saudades mesmo aqui no nosso Papo de Garagem, estava com saudades dos nossos amigos autoespectadores. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. E, por favor, não se esqueçam de ativar aqui as nossas notificações para não perder o anúncio das atrações na próxima edição. E de dar um like se vocês gostaram desse programa.
E o Papo de Garagem também está com saudade de você, né? Muito bom tê-lo de volta mais uma vez. E eu me despeço aqui lembrando aos autoespectadores a importância de vocês escreverem seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa para entregar a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Aquele abraço e até o próximo episódio. Até já. We'll be right back.